Glória a Deus. Parabéns. Também Senhor. Amém? Ele está chamando o Leandro. Hoje esse povo quer me matar hoje. Hoje eu não trouxe tempo, mas tem o que fazer. Ele tirou essa camisa, né? Tirou a blusa. E para testificar ainda do Salmo 126. Salmo 126 é o meu salmo, cabeceira, gosto mais. Vai falar de semear na dor, semear nas dificuldades. Mas vai chegar um tempo, você vai colher com alegria. Glória a Deus. E olhando esses homens, né? Olhando esses homens, pastor Edinho ministrando aqui, pastor hoje, glória a Deus. História, um testemunho poderoso. E não tem como, querido, sentadinho ali, a cabeça, como diz o Leandro, vira 360, né? Porque a gente começa a lembrar dos pequenos começos, a gente começa a lembrar, né? De quando tudo começou, e não tem como diz a história, eu não sou de ferro, né? E esse aqui é outro, esse bruto aqui é outro, né? Meu Deus, vou parar de falar. Eu não vou orar porque o teu líder já orou para a tua vida. Ser tua bênção em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, você está em casa. Eu salvo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Eu salvo a igreja do avivamento com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Povo lindo, abençoado. Queridos, já foi apresentado. Nós vamos dar continuidade. Meu nome é Leandro. Sou um auxiliar de célula do líder Carlos, discípulo do pastor Edinho. Amém? Um servo do Senhor, um diácono, um intercessor. O Senhor tem feito a obra. Amém? Glória a Deus. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Semaninha foi abençoada, graças a Deus. O inimigo tentou de alguma forma me atribular, mas o Senhor me concedeu graça e hoje eu estou aqui mais uma vez para a honra e glória de Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Pode guardar sua Bíblia, pode se assentar, curvar sua cabeça. Ore por mim, ore por essa palavra. Amém? Pai, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, colocar mais uma vez essa igreja em suas mãos, papai. Sabendo que o Senhor é quem tem guardado, o Senhor, papai, é quem tem provido, papai. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, papai, coloca anjos da mais alta patente, Pai, em nome de Jesus, papai, para batalhar por nós esta noite, Senhor. Pedimos, Deus, que o seu Espírito, assim como já se faz presente, venha nos encher, venha nos fazer saltitar, pular na sua presença de alegria, papai. Pedimos, Deus, que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor já cancele toda palavra ao contrário, toda voz, papai, que veio para roubar a sua semente, a sua palavra que já foi pronunciada aqui essa noite, Pai. Eu oro, Deus, para que cada ouvido aqui esteja atento a receber a semente a qual vai ser colocada dentro desse território, Pai. Eu oro, Deus, para que cada encruzilhada, papai, para que cada casa, Senhor, já receba a sua santa presença, Pai, anulando todo o trabalho feito, papai, anulando, papai, toda a palavra contrária, papai, toda a seta, papai, em nome de Jesus, nós já anulamos toda a bruxaria, Pai, toda a macumbaria, todo levante contra esse lugar, na autoridade do nome de Jesus, papai, nós lançamos por terra nesse momento, Pai, pedindo, Deus, para que o seu avivamento venha nos fazer ir além do
que nós imaginamos, Pai. Eu oro e entrego essa igreja em suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Queridos, nós sabemos o quanto é difícil se tornar uma nova pessoa. Creio que cada um tem o seu fardo, tem a sua dificuldade, tem o seu problema, mas glória a Deus, nós tivemos a oportunidade de um dia ver que com a força dos nossos braços nós não conseguimos, que com o passar do tempo nós podemos perceber que os conselhos ao qual nós recebíamos não nos levavam a lugar nenhum. E diante disso, nós fomos encontrados por alguém que nos estendeu a mão e perguntou: você já ouviu falar de Jesus? Queridos, ter a oportunidade de ser uma nova criatura, ter uma oportunidade de ser transformado, ter a oportunidade de modificar a sua história, são coisas que lá fora se tornam difíceis. Mas uma pessoa que nem eu, que nem você, que um dia foi encontrado por alguém que decidiu se entregar a Jesus, que decidiu ver a sua vida modificada, né? Eu, graças a Deus, tive essa oportunidade através da vida desses pastores. E quando eu cheguei na cidade de Itapeva como um andarilho, como uma pessoa perdida, sem conhecimentos bíblicos, sem entender o que era Jesus, sem entender o que era uma igreja, sem entender o que era ser acolhido, o que era ser recepcionado. Queridos, eu chego na cidade de Itapeva no ano de 2019, entre 2019 e 2020. E aqui eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre ser uma nova criatura. Aleluia. Queridos, a mensagem de hoje sobre esta campanha, o desatar sobre a vida de vocês, um homem transformado pelo poder de Deus. Glória a Deus. Continuando a minha história, eu chego no ano de 2019 na cidade de Itapeva, praticamente ali no posto de gasolina Porto Rio, hoje conhecido como Rei de Minas. Nas condições ao qual eu cheguei, eu fiquei por durante uns 3, 4 dias, e devido à pandemia, nós estávamos quase, acredito eu, que no final da pandemia, quem está na rua não sabia, nem reconhece o tempo, né? Então, se eu der alguma perdida no fato, não se preocupe. Mas eu lembro que nós estávamos na pandemia, e então eu não conseguia dar continuidade na BR. Queridos, para quem não sabe, eu saí do centro de São Paulo com destino a Fortaleza, no Ceará, pela 3ª vez. 7 anos andarilho, 7 anos perdido, comendo do lixo, 7 anos sendo maltratado, sendo humilhado, sendo decepcionado. E eu vou contar para vocês mais ou menos como essa história começou. No ano de 2013, eu estava em casa, por volta de umas 4 horas da tarde. Minha mãe me ligou e ela falou: filho, abre o portão que a mãe está chegando. Da sacada de casa eu vi um veículo subir pela contramão e ele bateu em alguma coisa. Eu não assimilei o que ele bateu. Na verdade, nem passou pela minha cabeça. Mas nós somos curiosos, né, gente? Houve um acidente, aglomeração de pessoas correndo, e a curiosidade me levou a ir ver o que estava acontecendo. E a minha mãe se foi. Um carro batido, metade de um corpo jogado no asfalto e metade preso nas ferragens. Eu não fui um bom filho. Minha mãe, ela cuidou de 4
e deu o seu melhor para nós. Voltando a falar que eu não fui um bom filho, eu olhei ali a minha oportunidade de ser um bom filho, também morreu junto ali. Nós, nesse momento, nós perdemos o chão quando o alicerce da gente vai embora. Eu não conhecia Cristo. Nenhum amor preenchia aquele vazio. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como dar continuidade. Queridos, o sol não vinha e as ruas começaram a ser o meu lar. Álcool, cigarro, cocaína, maconha. E eu comecei a andar nas ruas de Francisco Morato. De Francisco Morato eu fui para Francisco da Rocha. Subi sentido São Paulo. Para quem conhece São Paulo, eu vivi durante 2 anos entre a Praça da Sé e a Estação da Luz. Queridos, em São Paulo eu conheci o crack. Andando entre as ruas ali do Rio Branco, Paissandu, região central de São Paulo, eu comecei a andar com pessoas já viciadas na rua. Não sei se algumas pessoas já tiveram uma oportunidade de ver, mas as noites de São Paulo, os usuários andando subindo, quebrando lixo, assaltando, roubando, e entre outras coisas que não convém esclarecer aqui. Queridos, eu me perdi, eu me afundei no crack, eu fiquei 2 anos dentro da Cracolândia, falando de desatar. No final dessa história nós vamos entender o que Deus é capaz de fazer, aonde as mãos do Senhor é capaz de chegar. Aleluia. O que é o desatar sobre a vida de uma pessoa. Glória a Deus. Queridos, conheci uma pessoa na rua que estava indo sentido ao Paraná. Eu andei com ele, e aí eu conheci a BR. Já se desligado de família, se desligado de sentimentos. Primeira vez que eu fui acolhido por pessoas do estado de São Paulo, passando por uma psicóloga, ela disse para mim: olha, a perda de vínculos é um dos graus mais altos da depressão. Nada que eu disser para você aqui vai resolver o sentimento que você tem. Você não consegue mais ter vínculo com pessoas. E eu guardei aquela mensagem para mim, aquela mensagem me fez não ter mais contato com pessoas. Enfim. E aí eu sigo com o destino honesto. Mas voltando, eu quero chegar aqui, como mais uma vez falei, no ano de 2019, eu chego na cidade de Itapeva. E dentro da cidade de Itapeva, eu tive a oportunidade, ali no Batistela, um dia de domingo, eu estava catando uma reciclagem na lixeira, ali onde fica estacionado nos caminhões, na parte do fundo do Batistela. E também eu me alimentava daquele lixo, dividindo comida com rato, com barata, com cachorro. Felizmente as ruas roubam a nossa dignidade, né? Nós ficamos, né? A essência toda. Enquanto eu estava ali, um homem se aproximou, perguntou se podia falar comigo. Falei que podia. Ele me afastou um pouco do lixo. Um homem chamado Vitor, o carioca, morava ali próximo do Vale Suíço. E ele falou para mim: você já ouviu falar de Jesus Cristo de Nazaré? Eu disse: sim, da minha maneira, né? Ele falou: você crê que ele pode mudar a sua vida? Você crê que valeu a pena ele morrer naquela cruz?
de alguma maneira mesmo você conheceu algum sentimento subiu no coração. Ele falou, eu passo para te pegar. Volta de umas 7 horas, você está ficando no posto de gasolina, lá no Boi do Rio. E assim ele passou. Passou e me levou nessa célula, o culto lá. Todos aqui participam da célula. Glória a Deus. Todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer o passo para desatar a vida de uma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Esteja interligado à célula. A célula é um desatar da sua vida. E essa estratégia do Ministério Igreja de Promessa, essa estratégia chamada célula, ela me acolheu. Naquele dia eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Elcio. E tive a oportunidade de começar uma verdadeira história de Cristo. Tive a oportunidade de conhecer esse versículo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ali começa a jornada de uma nova criatura. Um homem que talvez para a sociedade não tivesse mais como ser resgatado, como ser restaurado. Uma pessoa que, aos olhos de muito, seria somente mais um. Mas aos olhos de Cristo. Aleluia. Aos olhos do Salvador. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de ser resgatado, como dizem por aí. Esse trabalho ficou na mão do pastor. Me ensinar a tirar os carrapichos. Glória a Deus. E agora, gente? Um homem viciado no crack. Uma droga impossível de ser liberta. Um homem viciado em cigarro. Um homem viciado em cocaína. Aleluia, Deus. Eu não via mais oportunidade. Eu aprendi que o ato de estender as mãos, ele pode mudar uma vida. Eu quero colocar algo aqui que são visões que dentro da minha história elas me modificaram. Eu tive a oportunidade de ver uma pessoa estender as mãos e eu não sabia qual é o valor de estender as mãos. A palavra de Deus vai contar uma passagem onde o Senhor sai para orar e dá ordem aos discípulos que ele passe ao outro lado. A palavra do Senhor, ela diz que na madrugada o Senhor vem andando sobre as águas e os discípulos estão no mar, e os discípulos olham e se assustam e dizem, é um fantasma. Essa passagem vai contar que Pedro anda sobre as águas. Então, um dos discípulos olha e diz, Pedro é o mestre. Pedro diz, mestre, se é o Senhor, me permita ter contigo. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro põe a camisa e vai de encontro ao mestre andando sobre as águas. Mas muitos enfatizam que ele perdeu o foco, alguns falam que ele perdeu a direção, que ele não teve fé, e a palavra vai dizer que Pedro afundou. Mas a palavra também vai dizer que o Senhor se aproxima, o pega pela mão e o coloca no mar. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que esse mesmo Pedro, ele está entrando no templo, mais João, e tem um mendigo sentado à porta do templo. A palavra do Senhor vai dizer que esse mendigo pede uma esmola a Pedro. E Pedro diz, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O mesmo gesto que Jesus fez comigo quando eu estava afundando, o mesmo gesto que foi usado pela vida do Victor, sobre a vida do Leandro, o mesmo gesto que foi usado pela vida do pastor Edinho,
pela vida do pastor Elcio, sobre a vida do pastor Edinho, esse mesmo gesto. Eu não tenho ouro e nem prata, mas esse mesmo gesto, igreja, eu entrego a vocês. A palavra do Senhor é Deus, aleluia. Segure ele pelas mãos e levanta e anda. Esse mesmo gesto, ele me alcançou um dia. Glória a Deus. O gesto de estender as mãos, ele não pode morrer. Glória a O Deus. poder de mudar uma vida, o poder de mudar um decreto, o poder de mudar uma história. Faz assim com as mãos. Está na palma da mão de vocês. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Queridos, Aleluia. e esse estender das mãos me fez acreditar, me fez permanecer. E agora, caminhando em Cristo, eu comecei a ficar ali, como eu falei, na borracharia, recolhido por um senhor chamado Zé Baiano, né? Seu Haroldo, apelido Zé Baiano. Esse senhor, ele me colocou numa Kombi. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estar dentro de uma Kombi, mas naquele momento foi a estratégia com o Senhor me permitiu para que eu permanecesse e ficasse na cidade de Itapeva. Confesso que ter o abrigo dentro daquela Kombi foi algo gratificante, mas ao mesmo tempo também foi algo difícil. Eu agora precisava me manter, eu agora precisava se manter dentro da cidade de Itapeva. Saía para fazer reciclagem, mas isso não pagava nem a margem. Era difícil. Mas glória a Deus, eu conheci um homem por nome de Luiz. Olhem pela vida do Luiz, eu creio que o Luiz ainda vai servir ao Senhor. E dentro dessa oportunidade, eu contei a minha história, o Luiz me abraçou. Mais uma vez o gesto de estender as mãos me alcançou. Falei, Luiz, eu tenho vontade de trabalhar, mas como eu vou caminhar com você, só não tenho condições de levar a minha organização. Por isso, né? Você disse que homem ele é pesado e como você vai trabalhar o dia todo sem se alimentar? Eu falei, não, eu te conselho a alimentação. Queridos, a parte da manhã, se alimentar na hora do almoço, já estava completa, mas como eu vou me alimentar na janta? E uma senhora, Dona Nazaré, uma cozinheira do Boi do Rio, se compadeceu com a minha história, foi lá na Kombi, falou um pouco comigo, falou, eu vim te estender as mãos. Eu vim te estender as mãos. E ela deixava de jantar e deixava a marmita dela comigo. Amém. Querido, dentro dessa oportunidade, eu não deixei de buscar, eu não deixei de acompanhar o meu pastor, que sempre que tinha uma oportunidade estava lá com a sua motinha, sempre sentando na pedra para conversar, até que o Senhor me permitiu alugar a minha casinha na cidade de Itapeva. Glória a Deus. Aleluia. E todas as noites, ou sempre que possível, eu estava lá, sentado com a pastora Sil, sentado na mesa, sentado com o pastor Elcio, para aprender, para entender mais de Deus. Queridos, eu fui acolhido. E dentro desse acolhimento, eu comecei a entender o que era Cristo. Eu comecei a entender o que é amor. Eu comecei a entender o porquê que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida. Aleluia. Eu fui recolhido do lixo, eu fui recolhido do lugar onde as mãos do homem não poderiam me acolher. Queridos, onde a palavra de um amigo não chegou, onde a palavra do médico não chegou, a palavra do doutor não chegou,
onde até a palavra de familiares não chegou. A palavra de Deus chegou. Glória a Deus. Lucas 1,37 não lançou. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tive essa oportunidade, desci as águas, Glória né? a Deus. Como a passagem de Nicodemos vai dizer, nascer da água e do Espírito. Eu nasci de novo. Glória a Deus. Começou uma nova história. Glória a Deus. Aleluia. Um homem com decreto de morte, um homem que andava pelas ruas, se alimentava do lixo, agora tem a oportunidade de escrever uma nova história. Tenham um líder sobre a sua vida, estejam debaixo de uma cobertura, e assim eu fiz. Orei do lado do meu líder e me apaixonei por cuidar, me apaixonei, e um dia sentei na mesa dele e falei: pastor, eu tenho vontade de participar do diaconato. Vem pro time, filho, vem pro time. O time de servir nunca para. Glória a Deus. Se você não serve, se você não faz parte do diaconato, se você não faz parte de uma intercessão, procure os pastores e fala: olha, eu senti desejo no coração de ser um com você. Eu senti desejo de acordar nas madrugadas, de participar do jejum. Eu senti desejo de limpar a igreja. Aleluia. Seja um com o seu líder. Glória a Deus. E assim eu fiz. No decorrer do tempo e do meu crescimento, o Senhor levantou eles como pastores e eles tiveram que vir para isso. Me deixou com o líder Osemário e ali a gente deu uma continuidade. Eu continuei na minha batalha. Queridos, a palavra do Senhor ela vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o homem planta, ele vai colher. E infelizmente porque eu tinha Cristo, mas infelizmente eu já estava dentro da minha casinha, eu fui deparado com enfermidade. No ano de 2023, a tuberculose me alcançou. Droga, bebida, cigarro, friagem, tudo isso acarretou uma dificuldade. Eu dei uma pulada num assunto, queridos, mas a cidade de Itapeva, ela me trouxe duas dificuldades terríveis, mas também me trouxe uma certeza daquele que está em Cristo, que está alicerçado na rocha, ele pode vencer. Eu, antes de eu contar o caso da tuberculose, eu tenho um fato que ele mexe muito comigo e até hoje ele me deixa abalado a comentar. Queridos, no ano de 2022, na sexta-feira, no dia 30, quando meu irmão me manda uma mensagem e diz: Leandro, eu tenho acompanhado as suas postagens, eu tenho visto os seus vídeos e eu tenho muito orgulho de você. São quase 6 anos que a gente não se vê e no dia 1º eu quero estar aí para te dar um abraço. Eu me reuni com amigos ali do cemitério da cidade de Itapeva e a gente se reuniu para fazer um churrasco. Eu fiquei aguardando o meu irmão chegar. Por volta de umas 10 horas da manhã, minha irmã me manda uma mensagem e ela fala: Lê, você está perto de alguém?
de alguém da igreja. Aí meu coração começou a apertar, mas a mensagem ela não me entregou. Ela conversou com um amigo, o amigo se aproximou, olha, eu não consigo falar. Fala você, uns 500 metros da onde a minha mãe faleceu. Meu irmão estava vindo me ver, o carro rodou, foi parar na ponta da mão, outro carro bateu na porta e ele faleceu na hora. Infelizmente, eu não pude dar um abraço. Eu sei que é difícil falar de perda. Talvez nesse meio aqui alguém já perdeu um ente querido. Talvez até hoje você esteja esperando um abraço que não chegou. Eu sei que dói falar deste momento, mas se eu não tivesse Cristo, se eu não tivesse uma igreja, se eu não tivesse amigos, se eu não tivesse pastores, se eu não tivesse uma família chamada Deus de Conversa, mais uma vez eu teria me perdido. Talvez as pessoas acham que nós vamos ser acolhidos por alguém que tenha dinheiro, nós vamos ser acolhidos por pessoas que têm posse, mas não tem acolhimento maior do que uma pessoa que tem Cristo. Aleluia! Porque ela chora com você, ela clama com você, ela fala, tem solução. Eu fui abraçado. Querido, foi um momento difícil, mas o Senhor me sustentou. Eu sei que perder não é fácil. Queridos, voltando e dando continuidade, como já tinha falado, no dia 24 de 4 de 2023, eu fui diagnosticado com tuberculose, um processo que duraria 6 meses. Procurava a UBS de Itapeva e eles falaram que teriam que me mandar para Pouso Alegre. Porém, Pouso Alegre não abria uma vaga para internação. E esse processo eu tive que passar dentro de casa. Comecei a fazer o tratamento com o Dr. Frederico na cidade de Extrema. 4 pessoas passavam pelo mesmo processo que eu. A enfermidade já tinha alcançado o fígado, tinha alcançado os rins. E a notícia sentada na frente de um doutor, ela não foi boa. A bactéria, ela alcançou alguns órgãos. A gente não está conseguindo interação e o tratamento se torna difícil. Confesso que eu fechei minha Bíblia. Confesso que eu fui para casa destruído, decepcionado. E agora eu falei, Senhor, será que tudo isso que eu passei vai terminar aqui? E faleceu o primeiro, que estava no mesmo processo que eu. Faleceu o segundo. E dentro de casa, foi a primeira vez que eu ouvi uma voz. Porque mesmo com o diagnóstico da medicina falando que talvez eu não ia conseguir, na minha dor eu ainda clamava, Senhor, ou eu vou te ser um filho, Pai. E uma voz falou comigo, quem planta colhe. Cabe a você. Quer passar comigo ou quer passar sozinho?
E ali eu me coloquei de pé e eu decidi com quem eu iria passar. E aquele que passou comigo, ele já caminhou dentro da fornalha. Aquele que passou comigo, ele já abriu o mar vermelho. Aquele que passou comigo, ele estendeu as mãos para Pedro. Aquele que passou comigo, ele me trouxe até aqui. E glória a Deus, 4 meses depois dessa internação, eu fui liberado. Essa enfermidade, ela não levou no céu do Senhor. Aquele que um dia acreditou, aquele que um dia entendeu que fazer parte do reino dos céus desata a vida, transforma, elimina as dores. E como diz no livro de Isaías 61, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Queridos, passar pelo processo da tuberculose me trouxe também o estender das mãos de uma unidade chamada igreja. Eu tive a oportunidade de ver o que são pessoas unidas em Cristo. Eu não sei quantas mãos estenderam para me alcançar, mas eu quero agradecer cada um de vocês, através da vida da pastora Sil e do pastor Elcio. Chegou a provisão lá na minha casa, uma cesta básica, anunciando que a unidade, a igreja, o poder da comunhão, o bairro das Areias, estava me estendendo as mãos. O ato de estender as mãos não pode morrer. O poder de mudar uma vida está na palma das suas mãos. Queridos, o Ministério de hoje começa em comunhão, pagou 4 meses de aluguel. E agora livre da enfermidade, o Senhor, Ele começou a me levar a lugares diferentes. Glória a Deus. E agora começou a fazer sentido 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu tive a oportunidade de estender as mãos para um amigo. Ele veio do Pernambuco, ficou uma temporada comigo, e dentro dessa temporada ele começou a trabalhar na Force Line, me levou para trabalhar com ele. Eu entrei na Force Line na área da limpeza, e o Senhor me permitiu sair da área da limpeza na Force Line e me levou para uma empresa chamada Ledstar. Lá entrei também na área da limpeza e tive a oportunidade de ver as mãos de Deus movimentar meu nome dentro dessa empresa. Aleluia! Tivemos a irmã Jo, que trabalhava ali na cozinha, que conhece bem esse processo que eu lancei. Queridos, uma porta aberta pelas mãos de Deus pode levar você a transformar e modificar a sua vida. Eu, da área da limpeza, passei pelo processo de conhecer algumas pessoas lá dentro, e essas pessoas, elas começaram a perguntar para mim quem eu era, da onde eu vim e o que eu sabia fazer. Eu lembro que em janeiro, deixa eu olhar a data aqui, gente, para a gente não se perder. Isso mesmo? Tá bom? Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Janeiro de 2024. 12 dias proféticos. Eu fiz meu caderno dos sonhos. E eu nunca vi o quão rápido é sonhar com o dono dos sonhos. Você fazer parte dos seus sonhos é lindo, mas fazer parte dos sonhos de Deus não tem preço. Uma pessoa me pediu um currículo, o líder dos mercados me pediu um currículo e eu tive a oportunidade de sair da limpeza e passar para ser operador de máquina. Glória a Deus. Então vamos lá. De operador de máquina para estamparia para usinagem, e da usinagem o Senhor me colocou na serraria. Aleluia. E assim, se você está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. E as mãos de Deus me alcançou. Queridos, aquele que era reprovado, aquele que para a sociedade não tinha mais jeito, tem a oportunidade de estar aqui hoje ministrando para vocês. Aleluia. E para falar, persevere. Aleluia. Para falar, acredite no desatar, acredite no transformar, acredite no mudar. Glória a Deus. Acredite no nome do Senhor, porque aonde Ele vai, aonde a mão do homem não tem possibilidade de te alcançar, as mãos do Senhor, ela tem a possibilidade de transformar vida por vida. Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Nossos irmãos se coloquem de pé. Queridos, eu sei que todas as quinta-feiras estão aí, eu não sei. Quarto dia na campanha? Eu sei que vocês vão ter mais dias pela frente, mas já pode tomar posse da sua vitória. Amém. Talvez para a sociedade a falta de um emprego seja dificuldade. Talvez dentro da sua família um homem perdido no álcool seja a sua maior dificuldade. O vício do cigarro, da cocaína, da maconha, não sei qual que é a dificuldade que tem feito você vir aqui orar, ser um com o seu pastor, fazer parte dessa campanha. Eu não sei qual que é o seu problema, mas a autoridade do nome de Jesus pode tomar posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Eu já quero liberar que está desatado sobre a sua vida tudo aquilo que impedia você de realizar os seus sonhos, de você ter um encontro com Deus. Porque aquele que não poderia ser ninguém, o ex-andarilho, tem a oportunidade de falar para vocês: é possível, acredita, vai atrás dos seus sonhos. Queridos, feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero estar orando por vocês. Pai, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, colocar mais uma vez essa igreja em suas mãos. Sabemos, Deus, que dentro desse propósito, dentro dessa campanha, Pai, o seu nome tem sido o alicerce, o seu nome tem estabelecido, Papai, que decretos foram quebrados nessa noite. Que palavras, Deus, que foram lançadas, Papai, dizendo que o que cada um veio trazer era impossível de acontecer. Mas o ato de fé, Papai, trouxe os seus servos até aqui. Senhor, da mesma maneira, Papai, que o Senhor me alcançou, Papai, naquela lixeira. Da mesma maneira, Papai, que o Senhor me alcançou naquela Kombi. Da mesma forma, Papai, que o Senhor me alcançou no leito do hospital. Da mesma forma, Pai, que o Senhor me alcançou, Papai, trabalhando como faxineiro, o Senhor me colocar onde eu estou, Papai. Senhor, o melhor lugar para nós estarmos, Papai, é aos seus pés, Papai. Aleluia. E diante dos seus pés, Papai,
Eu coloco essa igreja, eu entrego essa campanha em suas mãos, eu entrego esse altar. Eu entrego, Pai, esse ministério, eu entrego essa igreja, esse bairro, Pai.